Pessoal, Atlético 1, Flamengo 1, para mim o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Jogo bem jogado, disputado, equilibrado. Se a gente for pesar o que aconteceu no todo do jogo, o empate não está fora da realidade. Mas o que pegou o Atlético e pega a torcida que está irritada quando deixa a arena, e o torcedor que assistiu o jogo pela televisão, é o fato de o gol do Atlético ter sido aos 46 e o gol do Flamengo aos 53 de um jogo que iria até os 52. E aí o Daronco acabou permitindo a cobrança do escanteio pelo Flamengo, o gol marcado pelo Everton, e aí a revolta do Atlético, o Cuca expulso, o Cuquinha expulso, muita cobrança, muita reclamação e revolta dos torcedores diante do Daronco. Até eu ouvi o Eduardo Vieira, grande comentarista e que sabe tudo de arbitragem, especialista em arbitragem, e ele disse realmente isso, que foi um erro da arbitragem ao deixar o jogo correr até a cobrança do escanteio. E aí, o que é que fica? Fica aquela sensação de que sempre as coisas acabam sendo decididas para o mesmo lado. Não é a primeira vez, não é a primeira vez que o Daronco acaba tendo ações decisivas no resultado. É bom lembrar aquele lance do Diego Alves na Copa do Brasil, que ele não marcou, e agora o lance desse escanteio. Claro, não dá para tirar outra questão da linha. O Atlético não poderia ter tomado um gol de cabeça aos 53 minutos do segundo tempo. Você não pode, você tem que, sei lá, faz alguma coisa. E logo na bola parada, né? Mais uma vez, uma bola parada pegando o Atlético pela proa. E aí o jogo acabou empatado. No todo, como eu disse, o empate não está errado. O empate não está fora da conta, mas fica essa questão da arbitragem. O jogo. O Atlético optou por primeiro marcar e o Flamengo optou por primeiro respeitar. Então a gente teve um primeiro tempo bem movimentado, tecnicamente bem jogado, Fernandinho e Gerson tentando cada um ao seu modo cadenciar o jogo, e pouca chance. Né? Então, às vezes, o torcedor do Atlético ficava angustiado porque havia um espaço para contra-atacar, mas o Atlético segurava a bola. É uma opção que o Cuca fez, a gente já viu em outros jogos importantes do Atlético ele fazendo isso, adaptando-se ao jeito do Flamengo. E o Flamengo respeitou o Atlético, não partiu para cima e também não teve muitas oportunidades. Termina o primeiro tempo 0-0, aí começa o xadrez. Lembrando que o Tite não estava no banco, quem estava era o Matheus, o filho dele. Primeira peça, Coelho. Né? Primeira peça que acaba entrando no Atlético naquele momento. E o Coelho, ele já dá uma agitada no jogo. A resposta é a entrada do Gabigol, que também agitou o jogo. Impressionante como ele mudou a história do jogo, não para bem do Flamengo ou para bem do Atlético. Ele mudou a história do jogo porque o jogo ficou eletrizante a partir da entrada do Gabriel. Ele faz um gol realmente em impedimento, e o Flamengo, em um dado momento, melhora. Quando o Flamengo domina um pouco mais o jogo, o Cuca dá a resposta. No momento em que ele coloca o Fernando, o Pablo e o Julimar, ele dá um outro gás para o time e começa a ganhar os duelos individuais que tinham sido ganhos, por exemplo, pelo Nicão no primeiro tempo, mas que já não estavam sendo ganhos naquele momento da partida. E o Atlético cresce, passa a pressionar, e há o pênalti do Davi Luiz na bola do Julimar. Ali o pênalti marcado, VAR, né, ação do VAR, da Daiane Muniz no VAR, e marcado o pênalti, Fernandinho cobra 1-0. Aí tem aquela velha história, né? 46, 1-0 contra o Flamengo, liderança do brasileiro, chuta a bola para longe, né? Mas o que aconteceu? Ficou aquela sensação de que ficava uma expectativa que só aconteceria ao final do jogo se o Flamengo empatasse. O Léo Link fez um milagre numa cabeçada do Pedro, um milagre, realmente. Só que depois teve um outro lance e aí o Léo não conseguiu defender. O Everton empatou o jogo. Uma pena, mais uma vez eu digo, que um jogo tão bom como esse fique com essa marca da arbitragem como ponto decisivo. O jogo foi muito legal. Gerson muito bem, Lohan, Luiz Araújo, Pedro, que é craque. E do lado do Atlético, Nicão muito bem, Fernandinho para mim era o melhor em campo. Uma presença importante do Julimar e do Pablo no segundo tempo. O crescimento do Filipinho, que acho que não deveria ter saído no intervalo, poderia ter saído do Christian, mas a opção foi do Cuca, eu não tiraria o Filipinho. E o Atlético encarou o Flamengo, os dois times se respeitaram, mas também jogaram. E jogando, criaram essa grande partida de futebol, que fica marcada
pela reclamação do Atlético em relação à arbitragem do Anderson Daronco. Um abraço.